Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Caio Bartini. Ele que ao longo desta semana ministrou o curso na TV Justiça, Orçamento Público. E aula número 1, Teoria Geral, aula 2, Despesas Públicas, aula 3, Receitas Públicas, aula 4, Orçamento Público e a quinta e última aula, Crédito Público e LRF. Se não me engano, professor, talvez tenhamos aí um dos temas talvez mais temidos por aqueles que estão aí prestes a prestar um concurso, estão nessa fase de estudo. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Primeiramente, é um prazer estar acompanhando aqui junto o programa Saber Direito Debate. Realmente, esse tema é um tema que não apenas para o concurseiro, assim chamado, mas para aquele que milita também com o direito, é um tema pouco explorado. Uhum. Nós temos poucos professores, poucos profissionais que acabam ministrando aula da parte de direito financeiro, tendo em vista a tecnicidade da matéria. É uma matéria muito técnica. Ela acaba não sendo o próprio direito tributário, não é o direito administrativo, mas passa a ser uma matéria que, para que você a ministre, você tem que dominar essas outras duas, além do direito constitucional. Uhum. Então, em concursos, por exemplo, de Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria do Estado, Magistratura Federal, passam a ser uma temática bem temida por candidatos de concurso público. Aliás, o senhor citou aí os dois direitos, mas como é que situaria, então, no caso, essa parte do direito dentro desse, vamos chamar assim de organograma do direito? Então não está dentro do direito administrativo nem do financeiro. Ele não estaria nem centrado no direito administrativo propriamente dito e também não estaria no direito tributário. Desculpa, falei seria uma matéria que teria uma certa autonomia pela existência de princípios e normas próprias aplicáveis. Mas seria uma matéria que estaria centrada dentro do direito público estatal. Ou seja, aquela tríade de matérias, constitucional, administrativo, tributário, o financeiro estaria mais linkado ao tributário do que propriamente ao administrativo. Porque o que vai versar o direito financeiro? Vai cuidar da disciplina da própria atividade financeira. E a atividade financeira vai cuidar de toda a parte de despesa pública, receita pública, como que se dá o orçamento público e o crédito público propriamente dito. Então, como uma das receitas mais importantes para a administração pública passa a ser tributos, o próprio direito financeiro acaba abarcando todas as receitas públicas, inclusive a receita advinda mediante arrecadação de tributos. Uhum. Ainda falando nesse tema, já que o senhor citou aí alguns exemplos, nos trouxe aqui alguns exemplos claros, talvez para a exigência desse tema, em especial que nós estamos tratando aqui, as provas da ordem, por exemplo, têm cobrado do candidato esse tipo de tema também? Não. Não é recorrente? Não é recorrente. Tendo em vista que a prova, o Exame Nacional da OAB hoje, ele tem requerido, sim, a matéria de direito tributário, direito administrativo. Tá. Dentro da matéria temática direito financeiro, propriamente dita, não se tem uma cobrança específica para o bacharel de direito que está prestando o exame. Então, nos editais, na análise que nós fazemos acerca do próprio exame em específico, não tem uma exigência específica no edital. É possível que resvale no direito financeiro, por exemplo, alguma questão constitucional financeira? Uhum. Sim. É algo que é comum ser questionado? Não. Mas não significa que não possa ser perguntado dentro da matéria de direito constitucional. Uhum. Orçamento público, então, não é o forte na exigência da prova? Não. Na exigência da OAB, não. Essa temática é muito exigida em concursos públicos, principalmente em concursos federais, né? Ministério Público Federal, Magistratura Federal, Procuradorias. Esse tema é um tema bem exigido
E nos concursos públicos estaduais, dificilmente também se tem requerido o direito financeiro. Uhum. Agora, não necessariamente que eu acredito, né, que o senhor talvez não gosta, ao longo da aula, assim, emitir uma opinião sobre essa lei. Alguns professores preferem simplesmente, eu acho que corretamente, se fosse o contrário também não iria considerar errado, mas na hora que está aqui ministrando a aula, alguns evitam tecer alguma opinião pessoal sobre a própria lei específica. Mas aqui eu acredito que nós tenhamos essa oportunidade. Eu gostaria de saber, nesse caso, a sua opinião. A nossa gestão, não do dinheiro público, tá? Mas do sistema que envolve, é o ideal hoje para o país ou passa longe disso? Veja, nós não vamos dizer aqui que o grande problema em si é da legislação. A legislação, ela tenta cobrir todas as arestas específicas acerca da temática do orçamento. Quando você fala de legislação, está incluso aí a punição também? Sim. Então, o que acontece? Nós temos aí, no caso do mau administrador público, existe a possibilidade de uma eventual condenação em improbidade administrativa, que, diga-se de passagem, não é uma sanção de natureza penal. A improbidade é uma sanção de natureza política, civil, administrativa, e aí sim, fora isso, o administrador público ainda estaria sujeito ao chamado crime de responsabilidade. Independentemente disso, nós temos hoje uma legislação que, de certo modo, até se utiliza de um modelo neozelandês, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal é aquela que vai buscar que a administração pública tenha o que seja de mais próximo aquilo que o próprio particular faz na gestão das suas empresas, na gestão dos seus negócios. Uhum. Então, é tentar otimizar gastos, reduzindo esses gastos ao máximo, otimizando recursos, fazendo com que deveria ser feito realmente. Efetivamente, em termos de sanções aplicáveis, eu entendo que as interpretações que são dadas em certas circunstâncias pelos nossos tribunais, acerca do que se o administrador público deveria ser punido ou não, de certo modo acaba até afastando certas situações de penalizações. Então você vê que hoje é difícil você encontrar um administrador público que é condenado por crime de responsabilidade. Difícil você ver isso. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje nós temos a honra de conversar com o professor Caio Bartini, ele que ao longo desta semana ministrou o curso na TV Justiça sobre orçamento público. Um tema que nós falávamos aqui no bloco anterior, que aí desperta um certo temor. Eu imaginei que fosse naqueles que vão prestar um concurso. O professor já disse que não, que é em geral. Agora, professor, desde quando o senhor tem, então, aí, ultrapassou esse limite, essa barreira do temor e passou a, então, ter, eu poderia dizer, uma afinidade ou uma paixão por essa parte do direito? Eu confesso que, verdadeiramente, eu comecei a ministrar aula de certas matérias, notadamente do financeiro e do tributário, por raiva. O pessoal fala, como por raiva? Porque a forma com que me foi passada na graduação e a forma que eu aprendi, eu falava, não é possível que só aquela pessoa que está tentando me passar sabe a matéria, porque não consegue transparecer de uma forma que eu entenda. Então, é óbvio que é uma matéria apaixonante, tanto o direito financeiro quanto o tributário. Mas eu senti a necessidade de, como teria vontade de ser professor, de repassar as informações, de tentar passar tais informações de matérias que são muito técnicas de uma forma mais didática possível, que fosse uma linguagem mais coloquial para que todos entendessem de igual modo. Tanto aquela pessoa que vai utilizar para eventualmente o concurso, até mesmo aquela pessoa de um leigo que paga o seu tributo, que quer saber, na verdade, o que vai acontecer com o orçamento do Estado e não tem esse conhecimento.
Então foi por raiva, passou longe de ser necessariamente aquela afinidade. A afinidade, óbvio que ela existe, né? Mas o que eu pude sentir com o tempo, eu falava assim, não, eu tenho que pegar uma matéria que, além de eu gostar, eu sei que existem poucos profissionais que conseguem ministrar de uma forma didática. Então, tentar pegar um nicho de mercado onde, além da afinidade, você consegue aliar a uma oportunidade de mercado, que é você atuar dentro de uma área do direito onde você tem poucos profissionais atuando. Tá. Agora você disse agora há pouco que começou então a aprender para depois vir para o lado do magistério. Mas aí essa ideia sua de magistério estava sobrepondo a advocacia, por exemplo? Estudou direito para não necessariamente ser advogado, mas sim professor. Essa era a ideia ou não dava para... A ideia era distribuir? A ideia era distribuir inicialmente, né? Assim como até hoje eu tenho a parte consultiva na área empresarial tributária, na área notarial registral também, mas o magistério é uma paixão. Além de ser uma paixão, o sacerdócio é uma vocação. Eu estava conversando há pouco com colegas e eu estava justamente dizendo isso. Não se aprende a ministrar aula. A pessoa aperfeiçoa, a pessoa ela vai tendo outros mecanismos que facilitam a comunicação, mas o sacerdócio da docência nasce com a pessoa. Então, quando eu cheguei a fazer o curso de Direito, eu pensei em realmente distribuir. Nunca pensei em concurso público, né? Eu nunca tive essa vocação, essa direção para o concurso público, mas sim para a parte voltada à advocacia, não necessariamente a questão contenciosa da advocacia, mas a parte consultiva e a parte do magistério, que hoje acaba tomando boa parte do tempo, né, da minha vida hoje é dedicada à parte do magistério. E aí nessa outra vertente, então, além do magistério, o senhor advoga? Também é consultor, é isso? Sim, eu sou consultor jurídico na parte tributária e empresarial como um todo, né, porque grande parte do que se precisa da parte tributária são empresas, então há uma necessidade de você direcionar todos os esforços para a parte de conhecimento das empresas, funcionamento, mecanismo da própria empresa, como um nicho de mercado que é a consultoria na área notarial e registral, que é prestar consultoria para serventias extrajudiciais, cartórios. Sim. Registros de imóveis, títulos, documentos, notas, protestos. Como é que é essa consultoria? Como é que ela é realizada? É uma consultoria, efetivamente, na parte tributária, você visa, antes de mais nada, buscar um planejamento efetivo para a empresa, dentro das questões da legalidade, aquilo que ela pode ter de economia na tributação. Então, você faz um estudo, uma análise geral daquilo que ela vem pagando de tributos, daquilo que efetivamente você pode conseguir reduzir dentro das disposições legais e, a partir daí, apresenta para a empresa um plano de funcionamento. Olha, como você deve, nessa situação, agir. E isso é feito na parte consultiva, assim mesmo como a chamada advocacia administrativa, onde você não tem uma discussão direta no judiciário. Você discute perante os órgãos da administração pública, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Tribunal de Impostos e Taxas, onde eles existem, próprio delegado da Receita Federal, delegado regional tributário. Então, os estudos dentro do processo administrativo, quanto à parte da consultoria de planejamento tributário. Agora, o direito já estava em mente desde o início, ou seja, desde ali, vamos colocar aqui talvez ali da saída não sei se aí era o caso, a ida para o segundo grau, por exemplo, quando a gente já começa a ter uma tendência, uma vocação para isso ou para aquilo profissionalmente. Eu sempre gostei muito de estudar, isso é uma vantagem, porque quando você opta pelo direito, o estudo tem que ser constante até o final da sua vida. Então, senão não virar aquele professor que trazia ódio. Justamente. Senão você se torna aquela pessoa que, além de ficar amarrado e não crescer, você não permite com que os outros cresçam com o seu conhecimento. Mas confesso que não foi inicialmente a minha primeira opção
tendo em vista que eu tive uma formação desde muito pequeno na parte musical. Eu fui enveredado para a música com 8, 9 anos de idade. Então eu acabei cursando inicialmente o curso de música, a faculdade de música. Aliás, professor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Eu quero saber um pouco mais sobre essa história da música, porque, olha, eu confesso, porque são vários professores e advogados que vêm aqui e que têm essa veia musical. Vou querer saber um pouco mais sobre isso, até porque talvez a gente comece a fazer até uma pesquisa, vamos ver o que está acontecendo com os advogados. É um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Lembro que você pode assistir ao Saber Direito no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Caio Bartini é o nosso convidado de hoje no Saber Direito Debate. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Orçamento Público. Professor Caio, no finalzinho do bloco anterior nós entramos no assunto e aí confesso que foi, naquele momento me despertou uma curiosidade e aí vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho observado que alguns professores que têm vindo participado aqui do Saber Direito Debate, Responde, eles têm essa veia musical. Não preciso aqui citar o nome, mas são realmente vários professores que estiveram com essa veia musical que eu estou citando. E você, ao finalzinho do bloco anterior, já também mostrou que tem essa disposição. E aí chegou a cursar, então, música mesmo. Sim. Olha que interessante. Eu cheguei a cursar em São Paulo a Escola Municipal de Música, depois cursei a Faculdade de Música, era bolsista de orquestra sinfônica, era clarinetista de formação. Mas sempre tive uma facilidade, assim, de tocar outros instrumentos. Então, violão, bandolim, piano. E aí eu sentava no instrumento, tinha facilidade em pegar aquele instrumento, tirar acordes. E eu tentei aproveitar justamente isso para enveredar, já que eu estava dentro, né, do meio de orquestras, e tentar utilizar para cursar e tentar seguir. Uhum. Apesar que eu já tinha em mente que, na época que eu estava cursando, não se tinha tanto valor assim um músico de orquestra. Hoje é bem diferente, mas no passado não era dessa forma. E como eu vim de uma família paupérrima, não tinha condições financeiras, geralmente os músicos, para ter um upgrade muito grande na carreira, ele tem que ir para fora. Ele tem que estudar na Europa, nos Estados Unidos, e efetivamente, por mais que você tinha condições de pessoas oferecendo bolsas, tal, porque acreditavam no potencial, não tinha condições de manter. E aí, no longo da vida, fui me direcionando também. Comecei a faculdade de Direito aos 23 anos de idade. Mas aí já tinha terminado? Já tinha concluído a faculdade de Música e aí comecei a faculdade de Direito com 23 anos. Aí a música foi mais no ramo do conhecimento, do hobby, da diversão ali entre hoje, família? Isso. Hoje a diversão é aquela situação de você utilizar como até meio de escape, no estresse, de você utilizar a música como forma de acalento nos dias que você está realmente necessitando, mas não para qualquer tipo de ganho. Aliás, falar em ganho, eu não me recordo aqui, e aí me perdoe o nome, mas eu me lembro que aqui esteve um advogado, um professor, e que ele chegou a tirar do trabalho na noite, como músico, sustento para o próprio estudo. Não foi seu caso, embora você acabe de citar que vem de uma família financeiramente simples. Sim, no meu caso, eu já tirei da vida militar. Falei, nossa, meu Deus do céu. Eu, com 17 anos de idade, acabei indo para o CPR de São Paulo e fui ser oficial da reserva. E prossegui como oficial da reserva. É o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ah, tá. E fiz o CPR, fiquei como oficial do Exército durante um bom período, 7 anos, e foi justamente com os valores que foram recebidos da carreira militar, da vida militar naquele período, que eu fui custear os estudos do direito. Uhum. Tá aí, então, ou seja, buscando aí uma outra forma nesse caso. Bom, deixa eu pegar gancho ainda nessa sua colocação da parte humilde da família.
Humilde que eu quero dizer aqui não no sentido de... é mais na questão não de cultura, mas sim de financeira. Aí nós temos um outro ponto que eu gostaria de abordar com você. Você vem de uma família simples, em São Paulo, sou de São Paulo mesmo. São Paulo nasceu, criou, estudou. Em São Paulo. Estudou em São Paulo. Uhum. Bom, esse outro ponto que eu gostaria de abordar é justamente esse. Foi o primeiro filho a cursar a universidade, não? Sim. Sim. Eu tinha um outro irmão, eu falo tinha porque faleceu em 2006, tinha 24 anos de idade. Então, hoje eu sou até, dos meus pais, filho único. Né? Então, o único universitário da minha família, dos meus pais, né, da minha casa em si, acaba sendo eu mesmo. Então, meu pai não teve tanta oportunidade assim, sempre trabalhou muito, minha mãe também, mas a oportunidade de estudo, eu fui galgando, realmente o primeiro universitário da família sou eu. Uhum. Bem, professor, já que estamos falando então desse sucesso seu, parabéns por sinal, vamos falar de literatura. E aqui nós temos, são 3 obras, é isso? 3. São três obras de impacto importantes na matéria. Que o professor nos traz, e a primeira é essa aqui, Curso de Direito Financeiro. Gostaria que o senhor comentasse. Essa obra é uma obra clássica do direito financeiro, é uma obra escrita pelo professor Regis Fernandes de Oliveira, que é titular da Universidade de São Paulo. O professor Regis foi, inclusive, trabalhou na administração pública diretamente, foi desembargador lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma obra para aquela pessoa que efetivamente quer fazer um estudo mais aprofundado do direito financeiro. Não seria uma das principais obras, por exemplo, indicadas hoje em concurso, porque é uma obra mais aprofundada. Mas é uma obra que necessariamente aquele que precisa conhecer o direito financeiro, que já está no estágio mais avançado, precisa ler e conhecer aquilo que o professor Regis Fernandes de Oliveira coloca, por ser até mesmo titular da Universidade de São Paulo, e o seu posicionamento é um posicionamento extremamente respeitado, inclusive em tribunais superiores. Esse segundo, direito financeiro e tributário. Aqui, ó. Essa obra do professor Kio Charada também de São Paulo, o professor Kio Charada também trabalhou na Procuradoria do município e também a parte do direito financeiro, da lei de responsabilidade fiscal, acaba sendo muito bem quista, até mesmo pelo seu didatismo. A forma com que ele escreve a parte de direito financeiro é uma forma bem fácil de entender. Vamos ver, nós temos um de um lado, outro de outro. Esse aqui chega a empatar nesses dois, nesse conceito, aprofundamento e talvez um pouco mais. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Esse é do professor Ricardo Lobo Torres, da Universidade do Rio de Janeiro. Professor Ricardo Lobo Torres, essa já é uma obra que já navega muito bem, tanto com a profundidade do direito financeiro necessária, e também com a exposição de maneira didática, sendo uma obra bem quista, inclusive, para os concursos públicos. Então não errei aqui na minha opinião. Não, foi justamente nisso. Ele navega muito bem, é um doutrinador bem citado do Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, tanto na parte do direito financeiro quanto tributário, e tem sido aí uma boa obra, um bom livro utilizado pelos concurseiros, os concursantes. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Caio Bartini. Muito obrigado pela presença aqui no Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar do programa Saber Direito Debate por meio do endereço eletrônico, anote aí, saberdireito@stf.jus.br, e pode também assistir ao Saber Direito Debate no canal da TV Justiça, na internet, no endereço www.youtube.com/Saber Direito Debate. Obrigado e até o próximo programa.